queria convidar você a abrir o capítulo de Isaías 62. Deixar nesse texto aí, a gente vai ler alguns textos, mas Isaías 62 vai ser a nossa base hoje. Isaías 62, verso 6 ao 12, diz assim, vou ler aqui na versão Almeida. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso entre vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, pelo seu braço da sua força: nunca mais darei o trigo por comida aos seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o teu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Senhor, nós oramos ao Senhor para que essa mensagem possa penetrar no nosso coração de uma maneira que produza frutos de vida, frutos de arrependimento. Não queremos estar alheios aqui ao que esse texto diz, mas receber uma revelação do alto. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. No meio dessa correria toda, era uma dessas noites, eu procurando uma mensagem e o Senhor pudesse falar, eu me debrucei sobre esse verso 6. E eu lia nessa versão aqui, King James, não é essa versão que eu li agora, que diz assim: ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Fala para o seu irmão aí, não há descanso. Não descanse. Fala para ele, não descanse. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Não é uma mensagem antagônica a tudo que a gente falou nas últimas semanas sobre descanso do corpo, alimentação, tudo que trata do cuidado do corpo. Essa é uma dimensão espiritual, onde a palavra de Deus nos afirma que para nós não há descanso, não há trégua, não há oportunidade de ficarmos relaxados. O capítulo de 61 de Isaías, ele anuncia aquele Cristo que o próprio Jesus lê na sinagoga em Nazaré e diz: hoje se cumpriu a Escritura, referindo a esse texto que vai dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas. Jesus cumpre essa palavra quando ele vem e de fato manifesta o reino de Deus àquelas pessoas com libertação, com cura, com sinais. O capítulo 63 de Isaías, ele aponta para um momento futuro. Ele aponta para um Cristo salpicado nas suas roupas de sangue, que vem executar juízo sobre os seus inimigos, sobre as nações ímpias, sobre aqueles que estavam sendo alvo da sua ira, que não alcançaram a salvação, porque não experimentaram arrependimento, não experimentaram mudança de vida. Esse é o retrato de Isaías 63. E aqui nós temos Isaías 62, que figura entre o meio desses tempos do passado e do futuro, e aponta para o tempo presente. Aponta para o nosso momento como igreja, aponta para o momento como crentes em Jesus e as atitudes que nós devemos tomar. Quando eu li esse texto, não há trégua, eu me emocionei porque eu vi que a palavra do pastor estava se cumprindo. Não tem descanso. Quando você acha que vai descansar, vai folgar, vai ter um momento de finalmente colocar as suas baterias para carregar,
É nessa hora que o Senhor exige de nós uma posição, uma postura. Coloquei sentinelas sobre os muros que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Que muros são esses? Isaías 60 diz, verso 18: em toda a terra não se tornará a falar em violência, tampouco em devastação e extermínio em suas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação. Eu fico muito feliz porque o que nós vivemos aqui agora, poucos minutos atrás, é o cumprimento dessa mensagem. Muros de salvação, muros de transformação, muros onde a mensagem do Senhor faz os nossos corações serem convertidos e transformados. São muros que realmente mudam a nossa história, mudam a nossa sociedade e fazem a nossa vida tomar um novo rumo. Nós temos que trabalhar por almas, nós temos que trabalhar por vidas, nós temos que trabalhar por pessoas que estão à nossa volta, precisando ser colhidas. Nós somos os ceifeiros, somos aqueles que Deus nos envia para levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação. Devemos zelar por essa salvação em nossa família, em primeiro lugar. Mas devemos zelar por essa salvação ao redor de nós, em quem convive conosco. Porque essa mensagem, ela é transversal, ela não é atingindo apenas um grupo, mas ela atinge todas as pessoas que convivem conosco. E veja que interessante, no verso 7, ele diz: não deis a ele descanso. Não só o Senhor nos coloca numa posição sobre muros de salvação, nos dizendo que nós não devemos descansar, mas também nós não devemos dar descanso ao próprio Senhor até que Ele confirme a sua palavra, até que Ele coloque a sua mensagem em execução na terra. Como diz o texto, até que ponha Jerusalém por louvor na terra, até que Ele restaure as coisas. E coisa engraçada saber que nós podemos lembrar ao Senhor. E vários textos das Escrituras, em Salmos, dizem, o salmista diz, dizendo: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Nós fazemos a menção daquilo que a promessa e a palavra de Deus já foi comunicada e que o nosso coração retorna a Ele em lembrança, em memorial. Por isso vemos que o próprio Senhor nos ensina a ter uma vida de constante petição e súplica. Ele nos ensina, pede-me. Ele nos ensina, venha até mim, faça menção. 1 Tessalonicenses, verso 17 a 19, do capítulo 5, vai dizer: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós venhamos, através da gratidão, trazer uma vida de oração sem cessar, sem descanso, sem momento de férias. Quando eu era pequeno, meu pai era pastor. Em janeiro nós costumávamos tirar férias para viajar. E na minha cabeça de adolescente, que já pisava em igreja todos os dias, para abrir, para fechar a igreja, em janeiro eu não queria pisar na igreja, porque eram minhas férias. Isso não existe no mundo espiritual, isso não existe na nossa vida. E era errado da minha parte pensar isso. Não há férias, não há descanso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito maior, que exige nossa constante atenção e dedicação. E veja que em Lucas 11, o próprio Senhor nos ensina o poder da súplica, a necessidade da petição, a necessidade de lembrar ao Senhor. Ele conta a história de um amigo que à meia-noite chama outro amigo e pede ajuda. Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Verso 7. E o que estiver dentro responda: não me incomoda, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e dar o que lhe pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão para o seu amigo, por causa da sua importunação, se levantará e dará tudo o que eu precisar. É engraçado que esses dias o pastor falou alguma coisa comigo, eu falei com ele: olha, eu vou te ligar então meia-noite. Ele: não, meu telefone está no silencioso, eu não atendo. Olha a história aqui.
pela importunação, garanto que se eu fosse lá tocar a campainha no pastor, ficar gritando ali debaixo do prédio dele, ele ia me atender. Meia-noite, 1h da manhã, a hora que fosse. O Senhor nos ensina que o importúnio certo, voltado para o reino, com a mentalidade daquilo que o Senhor quer executar através de nós, isso vai ser atendido. E aí ele aplica essa história para dizer no verso 10, todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse texto passa batido por muitos de nós, porque quando nós lembramos ou falamos de petição, de súplica, normalmente você quer a cura do seu filho, normalmente você quer um emprego melhor, você quer um carro melhor, você quer uma casa própria, você quer alguma coisa. Os mais nobres de nós até querem uma salvação de alguém da família, querem uma transformação, querem ver uma obra de Deus crescendo. Mas o que Jesus revela aqui é que toda essa insistência será premiada com o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é a chave de todas as nossas necessidades. Quando nós achamos que nós precisamos de cura, de saúde, de transformação, de melhores condições, na verdade nós precisamos do Espírito Santo. E esse Espírito será nos dado a quem o pedir. Essa é a chave que Jesus vem revelar a nós, que a sua presença nos basta diante de todas as nossas necessidades. E o verso 8 e 9 de Isaías 62, ele vai dizer que ele não daria mais o trigo como alimento aos inimigos, não daria mais a beber do vinho para os estrangeiros. Ele está falando o seguinte: o que é seu, o que vocês têm cultivado, o que vocês têm plantado, não será desperdiçado com outras pessoas, com inimigos, com estranhos. Mas aquilo que vocês têm batalhado dentro da minha presença, isso será para gozo, para o usufruto de vocês. Os frutos do nosso trabalho no Senhor não são em vão, diz a palavra. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. E esses frutos de salvação vão ser desfrutados pela igreja de Cristo. Não vão ser perdidos, não vão ser almas que vão vir passar um tempo na igreja e logo vão cair, voltar para uma perdição ainda maior. Nós precisamos que esses muros de salvação sejam erguidos. E nós, como vigilantes, como atalaias, como pessoas que estão atentas, vamos trabalhar por isso. Mas o verso de Isaías 60, 18, vai dizer: aos teus muros chamarás salvação, e os teus portões louvor. O que nós fizemos hoje pela manhã, foi passar por portas de adoração, portas de louvor, portas de transformação. A transformação e a salvação é alcançada através da fé em Cristo Jesus, mas ela passa pela porta da adoração, passa pela porta do louvor. Se nós queremos ver uma geração salva, uma geração transformada, a adoração tem que estar presente. O louvor tem que se fazer encontrado. E as pessoas vão passar por essa porta, precisam ter acesso à salvação através da adoração, através do louvor. E o verso 10 de Isaías 62, ele vai dizer: passai pelos portões, passai, preparai um caminho para o meu povo, construí a estrada, removei as pedras, erguei uma bandeira para as nações. Isto é uma obra do reino que vai além da questão geográfica, que vai além da questão do nacionalismo, de quem nós somos, de qual é o grupo que eu pertenço. Quando nós colocamos as portas de adoração, nós fincamos uma bandeira que vem atrair, que vem dizer: bem-vindas são todas as nações para encontrar a salvação. Passem pelo portão, construam a estrada, e automaticamente você lembra de João Batista, você lembra que João Batista cumpre a palavra de Isaías 40, que vai dizer: há uma voz, do verso 3, em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor. Na estepe, aplanai a vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados.
Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e então a glória do Senhor será revelada. Juntos todos o contemplarão, porque a boca do Senhor o afirmou. Esse caminho não é apenas do Senhor, para que o Senhor passe, mas é um caminho, como diz o verso 10 do capítulo 62, para o meu povo, para aqueles que hão de alcançar a salvação, para aqueles que hão de necessitar de uma transformação, para aqueles que hão de experimentar algo totalmente diferente em suas vidas. É um caminho de glória, é um caminho onde a revelação do Senhor se faz presente. E enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor falava comigo: ensina sobre a verdadeira adoração, que é pura, que faz que o povo venha. Não uma adoração que é centrada no homem. E isso é o que nós procuramos fazer aqui nessa casa. Adoração que venha falar de Jesus, de quem é Jesus, qual é o poder que está nas mãos de Jesus. Não uma adoração no que eu preciso, no que eu necessito, no meu sofrimento, no meu milagre, mas uma adoração em quem Jesus é. Ensina a verdadeira adoração, porque é assim que as pessoas conhecerão quem é Jesus e a salvação irá atingir. E nós temos erguido uma bandeira para as nações nesse lugar, não só para aqueles que não são portugueses, não são brasileiros, mas de várias nações que têm se achegado a nós. Nós queremos construir algo que seja referência para o corpo de Cristo, referência para as nações na terra, como a pastora e o pastor falaram, referência no continente europeu. Para esses vigias, atalaias, o Senhor promete uma atividade contínua concessão de graça aos seus servos que guardam os seus muros. Isso não é um privilégio de uns, os grandes, na fé. Isso é uma responsabilidade, um privilégio de cada um de nós, que entendemos a sua mensagem, que abraçamos essa verdade e que temos que cumprir essa realidade. Cristo está constantemente trabalhando. Ele não para. João 5, 16, 17 diz: por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. Ele curou alguém no sábado. E os fariseus, os religiosos, ao invés de olharem para o milagre transformador que aconteceu com aquela vida, olharam para o critério: ah não, no sábado isso não pode acontecer, pula, só faz milagres no domingo, na segunda, no sábado isso é proibido. E Jesus responde a eles: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Não existe descanso, não existe férias. Quando você vai para um resort, você vai para um cruzeiro, quando você vai para onde você quer que você possa aproveitar com a sua família, existem lá oportunidades ainda de almas a serem ganhas. Você não está ali para descansar, para dormir. O Senhor está dizendo para eles: olha, para de olhar para o critério humano, que o sábado não pode ser feito isso, que não pode ser feito dessa forma, tem que ser feito assim, assim, assado. Trabalhe, não descanse. Assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. Ele queria mostrar que no reino nós estamos em constante atividade. Ele e nós, seus servos. O legalista não pode ser uma barreira. O legalismo que nós muitas vezes somos desafiados a vivenciar, as tradições, os rituais, não pode ser uma barreira para a salvação. Por quê? Olha como é que a mensagem de Isaías toda está costurada. Isaías 64 vai dizer: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Sabe, eu orava isso enquanto eu deixava um louvor tocando, e eu naturalmente orei ao Senhor, falei: Senhor, essa atmosfera de adoração, de louvor, faz em nosso meio, inicia isso no nosso meio. E a resposta do meu interior foi imediata, e o Senhor falava: eu já iniciei.
Essa é uma realidade que demonstra que o Senhor está a trabalhar antes mesmo de pedirmos a Ele que venha intervir a nosso favor, em nosso momento, em nossa necessidade. Antes nós viemos aqui aclamar, transmitir algo que é do nosso coração, de ver o reino crescendo. O Senhor já está executando isso nos bastidores, já tem levantado pessoas para que possam ser instrumentos de bênção e salvação. Mas o texto de Isaías 64 diz: olha, mas nós pecamos, como é que haveremos de ser salvos? Paulo vai responder a esse texto, vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Por meio do sangue de Cristo, nós temos a condenação aliviada de nossas vidas. Nós temos a reconciliação. Nós temos a intercessão do próprio Deus por nós, para que a salvação seja trabalhada, seja desenvolvida e seja consolidada. Paulo diz que Cristo Jesus estava à direita de Deus. E Isaías vai dizer: Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço forte. Quando nós dizemos uma expressão, ele é o meu braço direito, nós dizemos o quê? Que aquela pessoa nos representa. Nós dizemos que aquela pessoa, se eu não estiver presente, o que ela fizer, o que ela falar, é como se eu falasse. Porque ela é meu braço direito, uma pessoa que eu confio, que eu dou autoridade, que tem legitimidade para agir em meu nome. Quando Paulo diz que Jesus está à destra de Deus, Paulo diz: Jesus é o braço operante de Deus, que constantemente trabalha. E Isaías confirma isso: pela sua destra, pelo seu braço forte, não tornarei a dar o trigo como alimento. Eu não vou descansar, eu não vou parar. Essa mensagem vai estar continuamente em ação no mundo espiritual. E cabe a nós, seus cooperadores, desenvolver a mesma constância, a mesma devoção e o mesmo trabalho sem cansar. Essa mão direita do Senhor, que é essa energia, essa força operativa, esse poder que age em nós. Nós vemos isso em Apocalipse, quando ele diz às igrejas que existe aquele que segura as estrelas em sua mão. Ou seja, não é aquele que segurou, é aquele que ainda sustenta. Se eu seguro isso, é uma ação no presente, eu sustento esse objeto. Se eu soltar, eu já não seguro mais. Se Jesus é referido aqui como aquele que segura, ele faz, ele age, ele trabalha. E isso não está no passado, isso nem está no futuro, como aquela esperança que nós podemos nos apegar. Isso está no presente, em algo que ele é real em realizar. Mas esse segundo aspecto é que os servos de Deus derivam dele numa atividade perpétua com o mesmo objetivo. Se Deus trabalha por aqueles que nele confiam, mesmo quando nós dormimos, mesmo quando nós descansamos, mesmo quando nós não vemos, são as canções que cantamos, nós também devemos, em resposta, trabalhar de forma semelhante para o mesmo objetivo. São esses vigias, são esses atalaias que não têm descanso. E se você é um vigia e você dorme, alguma coisa está errada. Provavelmente aquilo que você tenta, o seu trabalho representa para evitar, vai acontecer um furto enquanto você dorme, enquanto você descansa. Ou quando o seu superior descobrir, você vai ser chamado a atenção, talvez você seja removido do seu posto, porque a sua função não está sendo desempenhada. E o Senhor diz que Ele coloca sobre esses muros, sobre os muros de salvação, esses atalaias. Nós somos colocados, posicionados para esse papel, para essa função. Não deixe você ser removido da sua função, do seu papel. Função que na sua família você desempenha muito melhor do que eu poderia desempenhar. Função que na sua casa, no seu trabalho, você vai ter muito mais utilidade do que eu, que sou um estranho para aquele ambiente. Esse é o ofício sacerdotal que pertence, não àqueles que sobem nessa plataforma, não àqueles que são facilitadores do GC, mas a cada um de nós,
membros do corpo de Cristo, membros do reino de Deus, cidadãos do reino, embaixadores da sua verdade. Nossas vozes devem ser ouvidas na terra. Um atalaia, quando está lá no alto, ele precisa emitir som, barulho, avisar do perigo que acontece na distância. Ele precisa alertar, ele precisa que a sua voz seja alta. Imagina se fosse um atalaia, um vigia, que quando visse um inimigo falasse assim: gente, está vindo aí um problema aí. Virasse para trás. Você acha que teria resultado? Aquele exército chegaria e ia consumir a eles. E eu perguntar àquele atalaia: por que você não avisou? Eu falei: eu avisei, mas ninguém me ouviu. Não, nós precisamos fazer barulho. Um barulho que não seja pura e simplesmente manifestação carnal, mas um barulho que seja manifestação do Espírito. Agindo por intrepidez, agindo por ousadia, despertando aqueles que dormem. É o que Paulo diz no capítulo 5 de Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se você vê o seu irmão dormindo, agora inclusive, cutuca ele, desperta ele. Mas se você vê o seu irmão dormindo no dia a dia, na segunda-feira, quando coloca uma coisa indevida na internet, quando trabalha com você e comenta alguma coisa errada, diz uma palavra torpe, desperta. Desperta aquele que está dormindo, desperta aquele que está na sonolência, desperta aquele que está distraído. Atenta para o chamado do Senhor e lembra que tão quanto Ele é responsável por esse chamado. Tanto como nós, cada um de nós deve cumprir esse papel. Ou seja, se eu tenho que cumprir esse papel, eu também devo alertar meu irmão, você também deve cumprir esse papel. Nós somos juntos cooperadores desse lado. Imagina uma fortaleza, mais uma vez, que tem um atalaio na esquerda e na direita. Da esquerda está dormindo, da direita funciona. Quando vier um ataque, pela direita talvez as coisas estejam preparadas, mas pela esquerda aquele que está a dormir vai permitir a fraqueza. Nós não podemos ser assim, nós cobrimos uns irmãos, porque o amor cobre a multidão de pecados, e nós como irmãos de Cristo, cobrimos uns aos outros. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo terreno? No pouco tempo que nós temos, mas que ecoa pela eternidade, o que você faz? Veja essa linha aqui no meio, olha quão comprida ela é. Imagina que a minha vida é só esse pequeno pedaço aqui do início. E o que eu faço aqui ecoa até o final, eternidade. O que eu faço com esse pouco tempo que eu tenho aqui na terra, que vai repercutir pro resto da minha existência na eternidade? O que você faz com a sua inconformação? Sim, Paulo nos chama para sermos inconformados com esse mundo, sermos transformados pela renovação da nossa mente. O que você faz? Você se conforma ou você está inconformado quando você vê a desilusão, a destruição à nossa volta? Nós, como igreja do Senhor, não podemos ter uma atitude passiva, e eu até diria mais, de pouca expressão. Se passividade é ruim, pouca expressão também não adianta. É o atalaia que avisa que tem um perigo, mas fala assim: olha, tem um perigo aí, gente. Nós precisamos ser enérgicos na mensagem do Senhor. Essa semana uma coisa que me perturbou muito, e eu espero que tenha perturbado vocês, foi o 31 de outubro. As festividades de celebração das trevas. Eu vi notícias que Barcelos estava toda enfeitada. Não sei se vocês passaram ou moram em Barcelos e viram isso. Com Halloween, com bruxos. Em Este, aqui em Braga, São Pedro, tem uma feira da bruxarias, a 10ª edição. E você vai num café, decoração. Você olha para uma imobiliária que não tem nada a ver com nada, você vê aquilo. Você vai no mercado, todos os produtos cheios de coisas de Halloween. Você vê nas escolas dos nossos filhos, professores, crianças, todos decorados, celebrando as trevas. Que nós cristãos damos de resposta a isso? Ano que vem, já quero anunciar que a resposta que nós vamos dar vai ser muito mais enérgica. Tanto para nossas crianças,
Nós vamos ter uma atividade aqui, já estou anunciando aqui algo para você pensar no seu próximo ano. Porque a gente sabe a pressão que as crianças sofrem na escola. Muitos pais aqui não deixaram seus filhos irem na aula. Mas nós vamos ter uma atividade aqui no dia 31, para que as crianças possam ser alcançadas por uma mensagem de salvação. Mas não vamos parar por aí, porque todas essas manifestações nas ruas, não sei se vocês viram também na França, fizeram desfiles com entidades demoníacas, várias pessoas em carreata, em procissão. Nós vamos fazer aqui horas e horas de adoração contínua, derramando portas, abrindo as portas da adoração, do louvor, para que os muros de salvação sejam consolidados nessa casa. Sabe, eu já falei aqui para alguns talvez, eu não sei, não lembro de púlpito, mas nós temos uma história que fala sobre o Halloween. Um Halloween, muito lá atrás, a história diz que era uma celebração da colheita, do novo período do sol, nova estação, mas também a oportunidade de você se comunicar com os mortos. Por isso, a ideia das oferendas, dos sacrifícios, para que você pudesse falar com seus entes queridos. E essa experiência se tornou muito real para mim, para a nossa família, alguns anos atrás. Nós estávamos com a minha sogra em casa, a mãe dela, né, a avó da minha esposa, recebendo lá em nossa casa. E num dia de 31 não é comum, mas lá no prédio bateram naquele dia umas crianças para pedir doces ou travessuras. E minha sogra, na ingenuidade, ela ofereceu alguns chocolates que ela tinha trazido do Brasil. E fechou-se a porta. Minha esposa presenciou aquilo, mas ela não tomou uma atitude. E depois ela ficou com aquilo no coração. E quando eu cheguei em casa do trabalho, ela me contou e eu falei, não, a gente não podia ter feito isso. Aquele arrependimento, mas passou. E no dia seguinte, de manhã, a avó da Betânia estava muito perturbada, tinha dormido muito mal, não tinha dormido direito, muito agitada. E eu sentei perto dela e falei assim, Dona Maria, me conta, o que aconteceu? Ah, que eu dormi muito mal. E ela me contou a história do que ela viu, do que ela presenciou naquela noite. E eu imediatamente fui até a Betânia e falei, Betânia, ouve o que a sua avó tem para dizer. Ouve, discerne e haja. E a avó dizia que ela dormindo naquela cama, ela via aqui do lado dela o marido já falecido, no pé dela o irmão, e uma ciranda, assim, uma roda no ar, crianças rodando. E aquela perturbação não deixou ela dormir a noite toda. Dona Maria era a única que não era convertida naquela altura na nossa casa. Era a mais fraca entre nós. Por mais que nós demos uma abertura, ofertamos, não aquelas crianças, mas a entidades ali, houve uma abertura, uma legalidade no mundo espiritual, onde o mais fraco pagou o preço. E você veja que a história remonta às oferendas e sacrifícios para a comunicação dos mortos com vivos. Não existe isso. Eram espíritos malignos que se faziam passar pelos familiares que ela já perdeu para atormentá-la. E quando eu via ela me contando a figura das crianças rodando, automaticamente a gente vê que não é brincadeira quando as crianças estão fantasiadas. Isso me gera uma tamanha indignação por saber que pessoas que professam o nome de Jesus enfeitam ou deixam aquilo relativizar nas suas vidas, na vida das suas famílias. Por isso eu volto a dizer, no próximo ano vai ser diferente. Nós não vamos dar trégua, é o que diz a minha versão aqui, não há tréguas, nós não vamos dar descanso. A igreja é uma cidade murada, é o próprio Senhor que a rodeia e a protege. Finquemos as bandeiras que atraiam pessoas à salvação a essa casa. E não tem como ser atalaia se não formos pessoas de oração, pessoas de profunda conexão com a presença de Deus. Isso é um próprio sinal que Deus derrama misericórdia sobre nós. Se Ele gera em nós esse clamor, esse incômodo, é a misericórdia dEle agindo em nosso favor. Porque Ele está dizendo em outras palavras assim, eu estou te dando um incômodo para que você faça algo. Porque eu quero manifestar uma mudança na sua sociedade, na sua vida, na sua família. Agora, se nós não fizermos parte dessa mudança, nós vamos deixar passar o tempo. A Escritura diz que próprio Jesus
foi paralisado, ou a sua obra não foi ainda mais estendida por falta de fé, por incredulidade. Se nós não darmos atenção à mensagem de Jesus como ela merece, o seu agir fica bloqueado, fica inutilizado. Não porque ele não pode fazer, mas porque na sua infinita sabedoria e mistério humano, ele resolve cooperar com nós. Ele resolve agir por meio da nossa fé, por meio da nossa resposta. Mas o próprio Deus havia dito a Salomão em sonho: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Será que hoje nós podemos nos arrepender do pecado da nossa terra? Nós podemos clamar pelo nome de Jesus, nós podemos nos humilhar, nós podemos orar, nós podemos buscar a sua face e nos afastar desses maus caminhos? Cristo nos pede uma execução contínua dos nossos deveres. E isso diz respeito à nossa relação com o mundo e com Deus. De amizade para com Deus, mas de inimizade para com o mundo. Porque se somos amigos do mundo, automaticamente somos inimigos de Deus, é o que a palavra diz. Que seja o trabalho da nossa vida mostrar o seu louvor. Que a própria atmosfera na qual nos movemos seja a oração. Será que nós estamos a trabalhar tão intensamente, tão duramente como as trevas têm trabalhado por eles mesmos? Será que o corpo de Cristo tem estado atento a todas as desilusões e assolações que nós temos visto por aí? Será que nós temos tido tanta ênfase, tanta força para trabalhar pelo Senhor, como as trevas trabalham? Eu vejo que às vezes a nossa estratégia está equivocada. A gente pensa em muro, a gente pensa em portão, a gente pensa na função de atalaia, e a gente fala assim: então, Senhor, vamos nos defender. Vamos estar atentos, vamos estar fortalecidos, mas vamos ficar aqui na retranca, na defesa. Quando vier uma flecha do inimigo, nós vamos defender porque nós estamos firmados em Ti. Na verdade, não é isso que a palavra ensina. A palavra diz que nós devemos jogar avançados, no ataque. Porque Jesus, quando Ele vai num lugar de culto a deuses, a idolatria, Ele fala assim, essa porta de idolatria, esses portões do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. Ele não fala, os portões da igreja não vão prevalecer contra o inferno. Você percebe a diferença? Quando ele fala que são os portões de ferro que não vão prevalecer. Ou seja, somos nós que estamos a atacar. Somos nós que estamos a avançar. Somos nós que estamos a fazer o barulho. Nós que estamos a avançar. Nós não estamos a defender, a só proteger a nossa família. Olha, o trabalho, as escolas. Hoje tudo é muito difícil, a doutrinação nas escolas. Como é que nós vamos nos defender? Não, somos nós que estamos a defender o reino atacando. Por meio da adoração. Por meio de uma mensagem de Cristo que leva-nos a agir e a não ficar parados a esperar o pior. Eu já caminho para o final, se os meninos quiserem vir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe que no meio dessa toda confusão que é a nossa vida, com filhos, com crianças, com escola, com trabalho, com hora extra, com tantas coisas, se nós esperamos no Senhor, nós somos renovados. Nós somos chamados a trabalhar constantemente, mas é um trabalho que não se cansa. Parece como o povo que 40 anos andou no deserto e os seus sapatos nunca foram desgastados. E a tradução no português nem é a mais precisa para dizer voam alto como águias. A palavra aqui é Nesher. Nesher é uma ave no Oriente Médio, no Médio Oriente, presente em Israel, que também está presente em Portugal, que também está presente na Espanha, com seus ninhos no Douro, ali em Miranda do Douro, ali no Gerês. Nesher é um abutre. Nesher não é uma águia. Uma águia voa de 10 a 15 mil pés. Sabe qual é o recorde de uma ave registrada de alcançar altitude? 37.100 pés. Registrada em 1973, simplesmente pela coincidência que esse abutre se chocou com um avião.
Quem sabe quantos abutres, quantas aves, quantos nestes estão a voar por aí, até mais alto, que nós não temos o registro. Veja que de 10 a 15 mil é uma águia. Um Nestor voa acima dos 30 mil. Mais do que o dobro, 3 vezes mais. E o Senhor está falando assim, vocês que esperam no Senhor. E aí eu quero também destrinchar a palavra esperar. Não é ficar aqui, ó, braço cruzado, só vigiando, está vindo a guerra aí. Gritar, gente, está vindo a guerra aí, vamos preparar. Esperar é uma atitude ativa, resiliência. Ele não fala de esperar, de tipo, contar as horas. É uma atitude de posicionamento, é de firmar os seus pés, de colocar-se posicionado, de estar suportando, aguentando toda a pressão que vier. É essa espera que o texto diz. E ele diz, esses que suportam no Senhor, que confiam no Senhor, que estão ali firmados no Senhor, que estão posicionados no Senhor, eles se renovam. E eles voam alto, na altura de aviões. 37 mil pés são 11,3 quilômetros de altura. E essas aves se alimentam, são aves de rapina, se alimentam de carne. Elas fazem isso para conseguir alcançar uma visão que consiga contemplar onde tem alimento, onde tem fonte de sustento para as suas vidas. E o Senhor está dizendo isso para nós. Vocês que estão firmados, estão me esperando, vocês têm que subir alto para receber uma visão que nem a 10 mil pés vocês conseguem. Vocês precisam ser os mais altos na intimidade, os mais altos em receber revelação, os mais altos em saber como devem viver. A árvore de rapina é uma árvore, ave de rapina é uma ave de ataque, não é uma ave de defesa. Não é aquela ave que, olha, se mexer comigo, aí sim eu avanço. Se encostar na minha família, se o inimigo vier contra a minha porta, contra as minhas finanças, aí eu vou tomar uma posição. Não, é uma ave que busca presa, busca o alimento, que busca oportunidades para que almas sejam ganhas para o reino de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Nós somos desafiados a não descansar. Por isso, Tiago, quando você estiver na semana mais cansada, fala para o pastor, falou, pastor, eu quero pregar. Nós temos que utilizar os nossos dias terrenos por toda a eternidade, para ser um eco por toda a eternidade. E isso não é um fardo, é um privilégio.